Se você quer atrair um cara bacana, um cara maduro que vai construir com você uma relação saudável, uma relação boa e gostosa, você vai precisar deixar de lado, abandonar os joguinhos. E ó, eu sei que por aí tá cheio de técnica, eu sei que quando você tá insegura, você vai lá e pesquisa na internet ou em vários lugares, e encontra várias fórmulas, né? Fórmulas que você pode ir lá copiar e colar e que no final das contas não funcionam, não é assim? Nunca funcionou pra mim, nunca funcionou pra muita gente. E por que que não funciona? Porque a gente vive numa era, né, primeiramente, onde as pessoas, elas estão cada vez mais superficiais. E por conta dessa onda de não poder ser verdadeiro, de ter que fingir o que sente, o que deseja e o que quer, a gente acaba brincando demais com as relações, a gente acaba tendo que jogar com as pessoas e tá todo mundo sabendo disso e tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Por isso ninguém aprofunda, por isso as relações estão extremamente superficiais, por isso tá todo mundo com medo de se expressar, de se envolver, né? E por conta disso, as relações estão cada vez mais líquidas. Então, é muito importante que a gente entenda o seguinte: a partir do momento que a gente deseja uma coisa nova, a gente também precisa de um comportamento novo. Essas técnicas, todas essas fórmulas aí, que tem um monte de gente ensinando, elas nunca funcionaram para mim. E olha que eu já apliquei algumas, mas elas nunca funcionaram. Sabe por quê? Porque isso ia contra aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava de verdade. Então, quando a gente faz isso, quando a gente segue essas técnicas, né, a gente acaba perdendo a nossa identidade, sabe? E a gente acaba se perdendo de nós mesmos. E quando a gente se perde de nós, quando a gente perde a nossa identidade, a gente acaba se tornando muito desinteressante, porque é como se a gente ficasse muito plástica. Então, quando eu decidi de verdade que eu queria viver um relacionamento, que eu falei, não, eu não aguento mais isso, eu não aguento brincar, eu não aguento ficar por ficar, eu não aguento mais esse tipo de situação. Eu quero viver um relacionamento saudável, maduro, gostoso. O que que eu fiz? Eu comecei a jogar limpo comigo e com o outro. E aí eu lembro que algumas amigas minhas falavam assim: Ana, você não pode falar com o homem que você quer um relacionamento, porque ele foge. Ana, você não pode falar pra um cara que você tá afim dele, porque senão ele foge. E eu ouvia aquilo e falava, gente, não pode, não pode, o cara certo, ele não vai fugir. O cara certo, ele também tá querendo isso, porque ele também tá cheio dessa situação. Ele tá cansado de fazer joguinho, né, dessas situações onde as pessoas falam que querem, mas não quer, parece que quer uma coisa, mas não quer, e demonstra uma coisa diferente daquilo que fala, aquela canseira. Eu acho isso uma verdadeira canseira, uma verdadeira chatice. E daí eu falei, não, isso não vai acontecer, né? E se acontecer, é porque não é o cara certo. E ó, melhor, porque aí ele vaza, ele dá a linha rapidinho. E aí eu comecei a me posicionar, eu comecei a ser muito honesta com as pessoas que eu encontrava, né? E eu comecei, eu encontrava, saí e tudo mais, e logo eu já era clara sobre o que eu queria, sobre o que eu desejava. E sim, alguns assustavam, nossa, mas você tá querendo isso logo assim? A coisa tá tão boa desse jeito. E é muito interessante, gente, porque durante muito tempo eu joguei esse jogo. Durante muito tempo eu não falava, não falei o que eu queria, e o que aconteceu é que eu dançava conforme a música da outra pessoa. Eu ficava e tava tudo maravilhoso, e tava tudo lindo, e a coisa ia passando, dentro eu ia cavando um vazio dentro de mim, mas ia levando, né? Porque descolada, aqui é tranquila, aqui é de boa, pensando que isso, que esse comportamento era extremamente interessante e que ia fazer o cara se apaixonar. Mas não. Quantas vezes eu tava vivendo uma relação e aí de repente passava um tempo, né, muito tempo ali daquele jeito, dançando do jeito que a pessoa queria, de repente a pessoa aparecia num outro relacionamento. E eu comecei a entender que isso não funcionava, isso não tava certo, né? E daí eu falei, bom, agora eu quero fazer diferente. Agora eu quero uma história diferente. E aí eu comecei a me posicionar. E aí, a partir do momento que eu era clara com o outro, eu também estava ali aberta para ouvir o que o outro desejava e o que o outro queria. E quando o outro dizia que, nossa, tá muito cedo, vamos deixar rolar, eu falava, olha,
Eu entendo você, entendo o seu momento, mas eu tô querendo uma outra coisa pro meu caminho, pra minha vida. E eu deixava a pessoa ir e eu ia seguindo o meu caminho. E aí isso passou durante um tempo, né, acontecendo algumas coisas desse tipo, até que eu encontrei meu atual parceiro e foi onde eu disse pra ele, na verdade, a gente se reencontrou e eu disse pra ele, olha, eu quero uma relação, quero estar numa relação, quero construir uma relação, quero construir com você porque eu te admiro e tudo mais. E é isso que eu quero e eu quero saber o que você quer. E ele disse, ok, então é isso que eu quero também. E a partir disso, a gente vem construindo a nossa história juntos. Então é muito importante que a gente decida o que a gente quer, sabe? Porque isso tem muito a ver também com a lei da atração, porque se a gente não se posiciona, se a gente fica aí jogando esse joguinho que não nos faz feliz, sabe o que acontece? A gente acaba atraindo também pessoas que gostam e que fazem esse tipo de jogo. Então, a partir do momento que a gente coloca um limite nisso e diz, não, isso não me faz feliz, eu não quero mais isso, a gente acaba tomando uma atitude interna, uma postura interna, uma decisão interna, e aí o universo entende. E aí ele começa a mandar pra gente aquela pessoa que também tá ali alinhada com aquilo, que também não aguenta mais essa situação e que quer algo mais. Então, se você tá aí fazendo joguinho, acreditando que é isso que vai funcionar, não, isso não vai funcionar. Isso vai minar a sua energia, isso vai fazer com que você não acredite em você, vai fazer com que você perca a fé em você, a fé na vida, a fé no amor. Isso vai fazer com que você não se admire cada vez mais e isso vai destruir aí o seu sonho de viver o relacionamento que você deseja, que você merece. Então, para com isso. Comece a ser verdadeira com você. Defina o que você quer de verdade, como é essa relação que você quer. Defina se você quer de verdade estar com alguém, né? Se você quer, sei lá, namorar ou noivar ou casar, ou você quer morar junto. Defina o que você quer sem medo, sabe? E comece a dizer para as pessoas o que você quer. A pessoa que também está alinhada com você, ela vai aparecer e ela vai dizer sim pro que você quer, e aí sim vocês vão construir uma história saudável, de uma maneira honesta, de uma maneira verdadeira. E ó, isso é muito mais leve e muito mais gostoso, acredite em mim. Eu vivo isso hoje. Então, não perca tempo com o jogo, não aceite também ninguém que venha jogar com você. Faz isso e depois me conta aqui